Boa noite. Boa noite, galera. Nossa última live, última história de sucesso do mês de abril, no último dia de abril. Comissária Fabiana Rezende. Legal, essa série foi muito legal. Quem de vocês aqui acompanhou todas as lives? Escreve aí. Escreve aí que eu vou dar um presente. Se acompanhou todas. Foram 25 lives desde o dia 6 de abril. Boa noite, Pcast. Boa noite, Raquel, Matheus, Plumarques. Olha o Renatão aí. Boa noite. Muita live, né? Tem muita live esse horário. Mas vamos fazer uma live bem bacana. A história da nossa Fabiana Rezende vai ser bem legal. Deixa ela entrar aí. Olha aí a Mari Silveira. Boa noite. Legal, a galera entrando. Bruno. Que bacana. Muito bem, vamos para a nossa última live. Isso mesmo. Aí, chegou. A mulher do cactus. Cactus. Vamos entrar, dona Fabiana. É, a mulher do cactus. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostou da brincadeira de fazer live, né? Oh! Quem diria, né? Eu que tinha tanto problema com câmera, agora gostei dessa brincadeira. Se borrava toda quando eu falava que ia filmar ao vivo. Nem me fala. Que legal. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Vamos lá, Vamos lá. nossa última história da primeira série, primeira rodada de histórias de sucesso. E você eu vi que você acompanhou várias outras de manhã, né? Você conseguia acompanhar alguns pedacinhos lá. Dando comida para a criançada, fazendo almoço, naquela loucura, mas a gente estava sempre tentando participar de alguma forma. Eu vi, você aparecia lá. Hoje chegou a sua vez, você vai contar a sua história pra gente. E a gente começa do começo, seu nome, onde você nasceu, como é que foi sua infância, pais por perto, irmãos. Conta pra gente. Bom, o meu nome é Fabiana Rezende. Eu sou comissária de voo há 23 anos. Quando eu falo isso, as pessoas até meio que se assustam, né? E falam assim, meu Deus, 23 anos já? Né? Eu comecei com 18 anos a voar. E quando as pessoas falam assim, bom, se você começou a voar com 18 anos, é porque provavelmente sempre foi o seu sonho, né? Você sempre quis ser comissária. E, na verdade, não. O meu sonho era ser jogadora de vôlei. Esse, sim, era meu sonho, né? Mas eu não tinha altura e eu não tinha talento, vamos dizer assim, para ter essa profissão, né? E Peraí, aí Fabi, peraí, para tudo. Você tá indo lá na frente já. Vamos mais cedo. Primeiro, aonde você nasceu, bairro, pais moravam juntos, teve mais irmãos. Fala da infância primeiro. Tá bom, vamos lá. Não, é porque já na minha infância eu já sabia que eu queria ser jogadora de vôlei, né? Não era aquela. O sonho de comissária não veio de infância, né? Eu sempre tive uma infância em que eu tinha os meus objetivos, as minhas metas desde criança, né? Eu sempre corria atrás daquilo que eu queria. E eu queria ser jogadora. Ponto, né? Nasci em São Paulo, né? Meus pais são casados até hoje. Tenho duas irmãs, eu sou a caçula. E foi a minha paixão pelo vôlei até ela aconteceu através da minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha que me carregava para os ginásios, que me levava sempre para assistir os jogos da seleção. A minha irmã que jogava no bairro, lá no clube do bairro. E eu ia sempre com ela, porque a irmã mais velha tinha que cuidar da mais nova, né? Então, às vezes, minha mãe tinha que trabalhar e ela queria jogar e ela me carregava junto. E aí foi aí que surgiu o amor pelo vôlei. Legal. Isso mais ou menos até uns 10 anos, 12.
Não, na verdade, eu despertou aquela paixão mesmo já quando eu já estava com meus 8, 9 anos, eu já sabia que eu queria aquilo, porque eu chegava no Ibirapuera lotado, né? Jogo da seleção, aquilo ficava me falando, meu Deus, imagina todo mundo gritando seu nome, que loucura isso, sabe? Então ali eu já ficava com o coração acelerado, e eu falava, não, é isso que eu quero pra mim, sabe? Que legal. Então já com os 9 anos, mais ou menos, eu já tinha isso bem, bem forte em mim. Estudo normal, escola pública, escola comum, estudo normal, sempre. Eu imagina, né? Naquela época, escola particular era só para quem realmente tinha muito dinheiro, né? A gente, três filhos, não dá para você bancar um colégio particular, né? Então a gente estudou, nós três, nós somos em três mulheres, nós três. Opa, travou a internet, espera um pouquinho. Galerinha, deu uma travadinha. Estudaram as três irmãs estudaram na escola pública. Isso. Aí eu estudei da primeira até o terceiro colegial, na escola pública. Só que eu sempre quis saber um idioma, eu queria fazer aula de balé, e os meus pais não tinham condições, né, de bancar isso aí, porque as coisas eram difíceis naquela época, né? E eu todo jeito eu queria aprender um idioma, porque como eu sabia que eu ia ser jogadora de vôlei, eu sabia que eu ia precisar de um idioma, porque eu ia conhecer o mundo jogando, né? Então eu tinha essa vontade de aprender o idioma. Só que para fazer uma aula de inglês era extremamente caro. Você precisava ter um dinheiro, uma condição financeira boa para conseguir bancar um curso de inglês, né? E os meus pais não tinham condições, né? E a gente não tinha. Aí, segura um pouquinho. Vamos lá. Esse horário é um horário que tem muita concorrência, né, de live. Mas Né? para mim tá normal aqui. Para mim tá normal. Eu tô te ouvindo normal, Então, manda bala, manda bala. E aí, vamos lá, chegamos na adolescência. Como é que foi um pouco da sua adolescência? Não, mas calma que eu tô falando do idioma, que isso é importante, né? Então vamos lá. O pessoal, assim, tipo, hoje, eles têm que aproveitar a oportunidade que a internet nos oferece, né? Coisa que na minha época não existia. Eu queria aprender um idioma, mas eu não tinha condições. A gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E aí, a madrinha da minha irmã veio para o Brasil, que ela mora em Barcelona. E eu fiquei em cima dela o tempo todo. Falei, como é que fala tal coisa em espanhol? Nossa, e aquilo? Como é que é em espanhol? E ela falando, aquele som, aquela coisa, eu encantada. Eu falei, meu Deus do céu, que lindo isso, né? Aí ela falou pra mim, vamos fazer uma coisa? Vai aprender a falar espanhol. Se um dia você aprender a falar espanhol, você me manda um diploma de que você é formado em espanhol, que você fala em espanhol, e eu vou te mandar uma passagem para você me visitar em Barcelona. Nossa! Então aquilo virou para mim uma coisa que eu precisava correr atrás. Como que eu ia conseguir aquilo? E eu comecei, na época, não existia o Mercosul, né? A gente também não tinha um curso de espanhol que tivesse, ou como hoje, que você tem a cada esquina, você tem um curso de espanhol, né? E aí eu achei um curso de formação de professor de espanhol. Só que na época eu tinha 11 anos, né? E eles não pegavam, era de 16 para cima. Só que era a oportunidade da minha vida, eu precisava aprender espanhol. E aí eu ia na escola e ficava, então, eu quero fazer. Ela falou, não, tudo bem. E era até um curso que ele era gratuito. Só que você só tinha que pagar o material didático, né? E não era um curso, assim, do lado da minha casa. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir e tal. E aí eu não queria nem saber. Eu ia a pé, eu ia todo dia na escola e falava, por favor, deixa eu fazer. Não, daqui 5 anos você volta. Quando você tiver seus 16 anos, você volta. Não, você não está entendendo. É a minha oportunidade da minha vida. Eu preciso. Aí elas, não. Eu acho que eu fiquei 1 mês indo na escola todos os dias. Eu pegava os professores no estacionamento e implorava para eles, me dá uma oportunidade, eu preciso aprender o idioma. E aí um dia o professor falou assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver você aqui. Vamos fazer uma coisa. Você tenta começar o curso. Se você não acompanhar, você promete que você me deixa em paz? Aí eu falei, não. Tudo bem, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. Bom,
resumindo, aos 15 anos eu estava formada em professora de espanhol. Eu consegui fazer o curso, me apaixonei pelo idioma, sou encantada pelo idioma até hoje. Enviei o meu certificado de conclusão para a madrinha da minha irmã, só que até hoje eu estou esperando a passagem, tá? Nem lembrava mais que tinha prometido. Exatamente isso. Até hoje eu estou aguardando a passagem não veio. Mas foi importante. Foi importante porque anos depois eu precisei muito de um idioma e foi esse idioma que me abriu portas. Sim, sim, sim. Que bacana. Então já percebes que você é tinhosa, determinada desde pequena. Então. Capricorniana, meu filho, teimosa. Muito bem. Aí chegou a adolescência, né? Com 15 anos lá e tal. O que mais que aconteceu nesse período? Começou a trabalhar já? Começou a fazer alguma coisa? Não, aconteceu uma coisa muito importante com os 13 anos, né? Que eu ainda tinha determinação de que eu ia ser jogadora de vôlei, né? Só que eu não queria ser uma jogadora de vôlei simplesmente. Eu queria, Scott, eu queria ser uma jogadora de seleção. Eu sonhava com aquele Ibirapuera lotado, eu sonhava em disputar uma Olimpíada, eu queria colocar uma medalha de ouro no peito, sabe? Esse era o meu sonho, uma coisa assim, bem básico, sabe? E aí, com 13 anos, eu comecei, era o momento de eu me profissionalizar, porque eu jogava na escola, eu jogava no bairro e tal, mas aí eu precisava de um time, porque eu precisava começar a jogar profissionalmente. E aí eu fui fazer uma peneira, como eles chamam, né, as seleções do esporte, não passei. Aí fiz um outro clube, não passei. Aí chegou no terceiro, também não passei. Aí eu falei, não é possível. E aí eu fui questionar o técnico. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? Por que eu não passei? Eu sou boa jogadora. E aí ele me disse, para você ser jogadora de vôlei, você precisa de 2 T's. Tamanho e talento. E você não tem nenhum deles. Aquilo acabou com o meu sonho. Aquilo acabou com a minha vida. Porque eu coloquei todas os meus sonhos na mão de uma pessoa que simplesmente não estava nem aí para aquilo que eu estava querendo ou não. E eu acreditei nele. Depois daquele dia, eu nunca mais peguei numa bola de vôlei. Nunca mais. Só que eu comecei a me questionar. Bom, e agora? Eu não vou ser jogadora de vôlei, o que eu vou ser? Né? O que vai ser da minha vida? E aí, naquele ano, que foi, acho que em 92, nós tivemos as Olimpíadas de Barcelona. Barcelona, que era o sonho que eu tinha também de ir. Nós tivemos as Olimpíadas de Barcelona e foi quando o Brasil foi campeão pela primeira vez no vôlei masculino. Eu senti uma emoção tão grande de ver aquela cena, mas tão grande que como se eu já estivesse vivendo aquilo, sabe? E saber que eu não ia ter aquela oportunidade, um pouco frustrada. E eu pensando, meu Deus, o que eu posso ser para trabalhar com vôlei, né? E foi vendo uma entrevista da Fátima Bernardes, né, com o José Roberto Guimarães, que era o técnico na época, que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou ser jornalista, né? Por que não? Né? Aí uma oportunidade de ser jornalista esportiva e de poder trabalhar com vôlei, né? Então era esse o meu objetivo. Eu vou estudar, eu vou terminar, vou fazer uma faculdade, eu vou me formar que eu quero trabalhar com vôlei. Acabou, né? E aí comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei em escolinha, dei aula em escolinha, depois trabalhei em agência de turismo, fui trabalhando, tarará. E aos 17 anos eu entrei numa agência de propaganda e marketing, que era lá na Paulista, como operadora de telemarketing. E numa das ligações lá, entrou uma ligação de um cliente da Argentina e a minha chefe, minha supervisora, me pediu para atender essa ligação, porque ela sabia que eu falava espanhol. E eu, na época, também, com cabelão comprido, tal, não sei o quê, nervosa, né? Porque fazia um tempo já que eu não falava espanhol. Aí peguei, prendi o cabelo, assim, né? Aquela coisa que a gente faz, assim, com o cabelo, prende com a caneta, tal, e falando... E naquela época, a empresa tinha muitos funcionários que estavam novos, entrando e tal. E tinha uma menina que eu nunca tinha visto, acho que ela tinha entrado naquela semana, que ela parou de atender. Ela tirou o headphone dela e ficou me olhando, falando em espanhol e tal. Eu falei, meu, por que essa menina tá me olhando, né? Não tô entendendo, né? Que louco isso. Eu falei, meu, o que tá acontecendo?
Aí a hora que eu desliguei tudo dela veio, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, o que foi, né? Aí ela falou, prende o cabelo de novo. Não, mas por quê? Ela falou, cara, você já pensou em ser comissária? Eu falei, eu? Comissária? Olha como Imagina. aparece. Falei, Como não, aparece as coisas. eu vou ser jornalista. Imagina, comissária, de jeito nenhum. Ela, nossa, você tem todo o perfil de comissária. Olha esse cabelo preso. Gente, é a comissária todinha. E não sei o quê. E esse idioma, você fala muito bem. E não sei o quê. Eu falei, mas tá louca. Ixi, nunca pensei nisso. Nem andar de avião, nunca andei de avião, né? Aí ela, não, porque não sei. Aí ela começou todo santo dia, ela começava a dizer, e aí, você vai ser comissária ou não vai? Você vai ser comissária ou não vai? Eu, por que tanto você quer que eu seja comissária? Eu disse, porque é o meu sonho. Eu quero muito ser comissária, só que eu não tenho idioma. Eu não falo nenhum idioma, então eu não tenho nenhuma oportunidade. Aí eu falei, mas me explica mais, como é que funciona esse negócio de comissário? O que que faz? Ela começou a me explicar e tal, não sei o quê, e ela falou assim, então, você vai poder morar sozinha. Eu falei, ah, é? Dá? Assim, o salário é bom assim? Dá para se morar sozinha? Dá para morar sozinha. Ah, então o que mais que dá para fazer com ser comissária? Você pode comprar seu carro. O que mais? Ah, você pode fazer a faculdade que você tanto sonha. Porque eu já tinha terminado o ensino médio, né? Que agora é ensino médio, né? E eu tinha que começar a fazer minha faculdade de jornalismo, só que os meus pais não tinham como pagar a minha faculdade. E o que eu ganhava lá no telemarketing, que era um salário mínimo, mal dava para nada. A faculdade era cara naquela época, né? Então, comecei a pensar em algumas outras possibilidades, né? Comecei a falar, por que não? Até ela falou que dá para pagar para fazer a faculdade, tem um salário que dá para bancar tudo isso. Legal, né? Eu comecei a pensar no assunto, né? E eu sempre fui muito moleca, sabe, Scott? Nunca gostei de me arrumar, não. Nunca fui muito vaidosa. Eu andava na escola de... Ó, tem um pentelho aqui atrás de mim querendo aparecer. Olha aí, olha aí. Essa época Tá de quarentena é cresceu, isso. hein? Tá Cresceu, grande, tá grande. Aí fica aqui se escondendo. Então, assim, naquela época, a gente não tinha como fazer uma faculdade se não fosse uma faculdade pública mesmo, né? Mas eu não tinha condições de pagar a faculdade. Mas voltando ao que eu estava falando, porque acabei me perdendo, eu nunca fui muito vaidosa. Então, para ser comissária, você tinha que saber fazer maquiagem, você tinha que saber fazer algumas coisas que eu mal sabia fazer um batom. Passar um batom eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, essa minha amiga, que se tornou uma amiga minha, me convidou para dormir na casa dela. E aí ela me disse, vamos... No dia seguinte, né? Ela falou, vamos comigo buscar umas fotos que minha mãe pediu, que na época a gente mandava revelar foto, né, Scott? Não é como hoje em dia, 23 anos atrás, Hoje a é gente tudo mais tinha fácil. que mandar, né, o rolinho. Acho que tem muita gente aqui que está acompanhando essa live aqui, que acho que não era nem nascido, né? Mas a gente tirava a foto, aí pegava o rolo, mandava revelar e ficava pronto de um dia para o outro, para você ver se a foto tinha ficado boa, né? Aquela situação. E aí eu peguei e falei para ela, tá bom, né? Ela falou, mas antes deixa eu te maquiar, deixa eu ver como que você fica maquiada. Eu falei, mas pra quê? É curiosidade, eu quero saber como você fica, né, maquiada e tal, né? Eu falei, tá bom. Aí ela me maquiou, tal, não sei o quê, né? E ela falou, gostei, né? E eu me olhei no espelho e me achei uma palhaça, né? Batom vermelho e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Onde que é o circo, né? E aí ela pegou, falou pra mim, vamos, vai dar nosso horário, que a gente tinha que trabalhar. Ela falou, vai dar nosso horário, então vamos, né? Aí eu falei, tá, mas eu tenho que tirar isso primeiro da cara, eu não vou sair na rua assim. Não, ninguém vai te ver, você fica no carro, ninguém vai te ver, né? Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos lá. Aí peguei, a gente chegou lá no negócio pra pegar as fotos, ela falou, sabe o que eu acabei de lembrar? Esse negócio aqui, não, é perigoso você ficar aqui no carro. Entra comigo, porque senão você pode acontecer, né, alguma coisa com você aqui. Aí eu falei, mas você é louca, eu vou descer assim com a cara desse jeito? Não é possível, né? As pessoas vão rir de mim. Ela, imagina, você tá linda. Eu, ai, meu Deus do céu. Beleza. Entramos. Quando nós chegamos lá, ela virou pro rapaz e falou assim, ela veio tirar uma foto tamanho de passaporte. Falei, eu? Vim tirar foto? Ela tô aqui com o seu currículo. Ela fez o meu currículo. Ela fez tudo premeditado.
Tudo Tudo, premeditado. tudo. Ela já estava com o currículo pronto, inclusive até no envelope, né? E só estava É faltando a muito foto. louco, né, Fabi? É muito louco quando alguém acredita na gente, nem a gente mesmo acredita, né? Exatamente. E assim, e o que é raro, né? Uma pessoa coloca você para realizar o sonho dela, né? Ela acha, tipo, ela não teve aquela coisa que muitas pessoas têm de passar por cima, né, da outra e falar, não, aquela pessoa pode pegar o meu lugar, né? Então Sim. foi muito bacana a atitude dela, né? E aí a gente começou, aí ela enviou a foto para o currículo para a TAM, na época era a TAM Training Division, né? Sim. E aí a gente ficou naquela expectativa, né? Até o dia que me ligaram, me chamaram para fazer a seleção, porque a gente precisava fazer uma seleção para fazer o curso. Porque se a gente passava nesse curso, a gente já tinha um pezinho dentro da empresa, né? Quando a gente passava no DAC na época, não era nem a ANAC, era o DAC, a gente só depois fazia, e a gente tinha prova 3 vezes no ano, né? Acho que era abril, agosto, dezembro, se eu não me engano. Abril, agosto, dezembro, isso mesmo. E a minha prova, isso era abril, né? Aí ela pegou e falou, tive a ligação, né? Me chamando para fazer essa entrevista. E eu falei, meu Deus, e agora? Não tenho roupa, como é que eu vou nesse lugar? Eu sempre andei totalmente normal, calça jeans e tal, como é que eu faço, né? Aí minha mãe, que também acreditou no meu sonho, né, junto com as minhas irmãs, falando, não, você vai e tal, e me levaram lá para comprar roupa, que era no dia seguinte que eu precisava ir, e aí tinha mais um problema, né, como prender o cabelo, porque eu não sabia prender o meu cabelo como comissária, né? E aí minha mãe conversou com uma amiga que era cabeleireira e essa amiga resolveu que poderia me atender num horário que o salão não estava aberto. Daí ela pegou, fez o meu cabelo, fez uma trança raiz e tal. E lá fui eu, lá para Monsenhor Antônio Pepe, lembro até hoje a rua que era Muito Training, louco, cara, ali muito no louco. bairro da Conceição, ali não, São Judas, né? Sim, sim, sim. Que São bairro que é ali? É Judas. Jardim Aeroporto, eu acho, É, é Jardim Jardim Aeroporto, Aeroporto. chama Jardim Aeroporto, mas é É, é. entre Judas e o Conceição. Aí fui eu, né? Aí peguei, fiz a entrevista, passei, né? E só que para começar o curso tinha que pagar. Isso era que ano? Isso foi em 97, foi abril de 97. 97. Tá, e você tava Isso, com quantos anos? 18. 18. Legal. Eu tinha feito 18 em janeiro e isso foi em abril, né? Legal. Aí eu tive um outro problema, que foi a questão de pagar o curso, né? E aí eu fiquei, porque meus pais também não tinham condições de pagar esse curso, e aí eu fiquei desesperada. Eu falei, cara, agora eu quero, agora eu achei legal essa história, eu quero tentar, mas Sim. como que eu vou fazer, né? E aí o meu salário nessa empresa de telemarketing, eu conversei com a moça e falei assim, olha, eu acho que na época eu ganhava era R$ 500. Eu falei para ela, ó, eu só tenho esse dinheiro por mês. Você consegue parcelar esse curso em quantas vezes para mim, né? Aí eu acho que ela fez em 6 vezes o curso. E assim, todo o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho, Scott, eu tirava só o dinheiro da condução. Ia pra... Eu ganhava vale alimentação do trabalho, né? Então, e eu morava na Zona Norte. Em São Paulo, o curso na Zona Sul, então era um tempo. Eu levantava às 4 horas da manhã, porque eu não, para prender o cabelo, fazer maquiagem, para quem não tinha habilidade nenhuma, isso era mais de 1 hora, né? Na verdade, eu saía às 6 horas da manhã da minha casa, pegava ônibus, metrô e ônibus, para chegar às 8 horas da manhã no curso. Saía de lá meio-dia, almoçava, 2 horas da tarde, entrava no meu trabalho lá na Paulista, ia até às 10 da noite e chegava na minha casa meia-noite para acordar às 4 da manhã de novo. Então, foi assim durante 3 meses. E final de semana, Scott, imagina, eu com 18 anos, minhas amigas, todo mundo indo para balada, indo para cinema, fazendo um monte de festa e tal. Final de semana eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar porque eu tinha um objetivo. Eu precisava passar no DAC, né? Eu precisava passar na ANAC porque aquela oportunidade que eu tinha era aquele momento, né? Então eu sabia o quanto que estava valendo aquilo, quanto aquele meu dinheiro era importante, né?
E aí peguei e fiz o curso, foi difícil, eu contei muito com a ajuda do pessoal que fez o curso comigo, porque a galera me ajudava, no final de semana eu ia para casa de uma amiga que morava, que ela era do Rio, e já dividia o apartamento com algumas comissárias, então ela praticamente ficava sozinha, então a gente se reunia no apartamento dela lá, Para e estudar. o pessoal se dividia para me estudar, para me ajudar a estudar, sabe? Então assim, foi muito legal. E depois de 3 meses veio a prova, estudei, passei assim nos últimos 15 dias. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí sabe muito bem o que é esse nervoso, essa tensão de não conseguir Com dormir, de certeza. não conseguir comer, né? E aí eu passei por tudo isso e fiz a prova. E quando eu vi o resultado, eu desacreditei. Eu praticamente gabaritei a prova toda. Passei de primeira, né, na prova, foi uma alegria, assim, valeu a pena todo o esforço, sabe? Que Porque bom, que bom. quando eu olhei a prova, eu achei a prova tão fácil, eu falei, não é possível, será que tá certo? Mas é que eu tinha estudado tanto, 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 Sim. tanto, que acabou dando certo. E aí, Aí depois, ali você já começou a voar? não, então, isso foi em agosto, né? Aí depois veio a prova de idioma, né? Que foi importante também essa prova, porque aí aquele espanhol que eu tinha lá atrás foi esse espanhol que me abriu portas, porque eu não tinha inglês, porque eu não tinha As condições. linhas tortas da vida que você entende depois, né? Exatamente. Então, assim, eu não tinha dinheiro para pagar um curso, mas que foi essa situação que me fez correr atrás desse idioma. E foi esse idioma que me abriu porta. E aí eu fiz essa seleção do idioma e tal, e eu lembro que eu estava lá na empresa de telemarketing, né? E aí eu estava lá atendendo e tal, e de repente veio meu supervisor e falou assim, uma ligação sua para você aqui que é da TAM. Nossa, eu acho que do lugar que eu atendi até o telefone do supervisor, eu nunca demorou tanto tempo, sabe? E aí eu fui, peguei o telefone e aí eu comecei a prestar atenção que todos os meus colegas estavam derrubando as ligações, porque o pessoal, todo mundo tirando o headphone assim, aguardando, e eu ouvindo a moça falando no telefone, e aí as lágrimas escorriam pelos meus olhos assim, sabe? E eu desliguei tremendo assim, e as pessoas assim, e aí, e aí? Aí eu com lágrimas nos olhos eu disse, eu passei. E aí foi uma gritaria, todo mundo comemorando, me arrepia até hoje Que de lembrar dessa legal, que legal. história. Me Muito bom. emociona. É muito Por- bom quando a gente tem pessoas que, por mais que não sejam parentes, não sejam amigos tão próximos, como um time, né? Vibra pela gente e espera isso. Que bom, que bom. e é bacana, Scott, porque a gente começa a entender que aquele sonho não era só meu. Aquele sonho passou a ser de todos os meus colegas que dividiram comigo todo o meu esforço, que me viam chegar de E uniforme. aquela amiga que te impulsionou, aquela tava ali nesse dia? Tava, e ela que mais comemorou junto comigo, sabe? Foi bem legal. E aí, nesse mesmo dia, foi bacana também, porque quando eu cheguei na minha casa, 10 horas da noite, eu desci do ônibus, a gente morava era uma ladeira, assim, a minha casa era bem em cima. Quando eu desci, assim, do ônibus, eu olhei, assim, uma faixa em cima do muro da minha casa, assim. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí eu fui subindo, olhando, meio desconfiada. A hora que eu cheguei lá, estava escrito na faixa assim: parabéns para a mais nova comissária da TAM. Nós Que temos legal, orgulho de você. que legal, família, que legal. E então, assim, aí mais uma vez, né? Então, tipo, a minha família feliz com a minha conquista, sabe? Depois os vizinhos começaram a me parabenizar, porque não era uma questão como, tipo assim, ninguém ali onde eu morava conhecia uma comissária. Era um bairro simples, as pessoas não tinham o hábito de viajar de avião, né? Sim, E então tem uma aeromoça, né, no bairro, então, tipo, foi um motivo de alegria para muita gente ali, né? legal. E aí depois a gente fez, né, a formatura, veio todo esse processo. O mais engraçado que a primeira vez que eu entrei num avião foi quando eu fui fazer o mocap, né? Eu nunca tinha viajado
Eu não sabia o que era um avião, a não ser de olhar ele passando no céu. E de repente eu ia trabalhar dentro de um, sabe? Então foi bem legal. E uma passagem muito interessante da minha formatura, em que estava lá o comandante Colim, né? Que teve toda essa coisa de que a gente tinha a família, todo mundo ali prestigiando, o momento em que a gente ganha a nossa asa, né? No momento que a gente ganha as nossas asas. Na hora da valsa, meu pai, que é uma pessoa que ele não é muito de colocar para fora os sentimentos, sabe? Eu ligo para ele e falo, então tá bom, pai, beijo, tchau. Ele fala tchau, sabe? Ele não é aquela, é um pai muito carinhoso, tudo, mas ele não é de expressar muito. E nesse dia, ele me falou assim, filha, é, você não imagina a emoção que eu tô sentindo de ver você aqui. Você não sabe o quanto me doeu todas as vezes que eu sempre me emociono, que eu tive que te dizer não, que eu tive que te dizer que eu não podia te pagar um curso, que eu não podia te pagar o curso de inglês que você tanto queria, a viagem que você tanto queria, né? Então, assim, hoje ver você que você conquistou isso sozinha é um motivo de muito orgulho para mim. Que Isso legal, ficou guardado para mim sempre, sabe? que É uma legal. coisa que marcou muito e que me emociona demais. É um Até hoje lembrar reconhecimento, disso. a gente sabe que é um reconhecimento, e a gente sabe também que os nossos pais, eles fizeram o máximo que eles puderam. Se não deram, é porque não dava para dar mesmo, a gente sabe disso. Exatamente. E essa declaração dele tocou muito meu coração, sabe? E me fez ter certeza que valeu a pena cada instante, cada final de semana que eu fiquei estudando, cada Com momento em certeza. que eu fiquei, que eu me privei das festas, das baladas, sabe? Para Tudo investir em vale a mim, pena, né? Tudo vale a investir pena. no meu sonho. Agora, conta pra gente, eu tô perguntando isso pra todo mundo que voa, né? Como é que foi botar o uniforme e voar pelo primeiro dia? Como foi? Cara, não foi só voar pelo primeiro dia, foi a primeira vez que eu estava viajando de avião também, né? Então, assim, a gente ficava, a gente que, pessoal que mora ali na região, sabe que ali na Pedro Bueno, né? O nosso setor de uniformes era ali na época, né? Então a gente via as meninas passando com a mala, a gente ficava, oh, né? Quando a gente acabava um curso mais cedo, a gente ia para Congonhas para ficar vendo o avião pousando, decolando, né? Aquela coisa toda, e se imaginando um dia ali, né? E de repente eu estava ali. Né? Então eu estava com a minha malinha, eu estava com aquele uniforme, eu estava com o batom vermelho, né? E eu estava indo realizar uma etapa, porque eu não foi meu sonho de infância, mas no momento em que eu decidi que eu ia conquistar aquilo, se tornou um sonho também. E aí eu fui fazer os meus primeiros voos. Não foi fácil, né? O primeiro voo, o meu medo, eu tinha mais medo de derrubar alguma coisa em algum passageiro do que realmente voar, né? Até que no meio do serviço de bordo eu olhei para fora e falei assim: meu Deus, eu tô voando, né? Foi uma sensação muito maluca. E a minha Que legal. instrução foi difícil, a minha instrução, sabe? Porque era muita coisa para aprender, a gente tem que estudar depois. Na época a gente só tinha o Fokker 100, né? Depois que eu fui estudar, tirei a carteira do Fokker 50, mas a gente tinha que estudar muito para fazer a prova, para fazer os cheques, né? Enfim. E aí foi todo esse momento, Parece que mas foi ontem, né? nem o pior é que é. Quando eu falo Parece que 23 foi anos, ontem. cara. Quando eu fecho o olho assim, eu lembro lá soltando os aviões, eu era despachante seu, lembra? Quantas vezes eu abri a porta do Fokker 50 e o Scott estava ali no pé da escada com a plaquinha de conexões, né, Scott? Exatamente, exatamente. A gente pisca, parece que foi ontem, já são 20 e poucos anos, né? Que legal. Verdade. Fabi, aí beleza, vamos lá. Eu já conheço sua história, então eu tenho que tomar cuidado para não me antecipar, né? Aí você começou a voar, e até começou a crescer, aquela coisa, começou a fazer outros voos. Me conta mais aí, porque a gente tem limitado a 45 minutos. Então vamos lá. Opa, então decorrer então. Sim, aí em 99 a gente começou a chegar os primeiros aviões reais. E aí a gente fez em 99 o primeiro voo para Miami. Em seguida veio o voo para Paris.
né? E aí começou o crescimento, né? Aí eu comecei como auxiliar da classe econômica, depois eu fui para chefe da classe econômica, auxiliar da classe executiva, supervisora da classe executiva, depois a auxiliar da primeira classe e depois chefe. Então hoje Ou eu sou seja, chefe de um voo subiu internacional. todos os degraus que existe na carreira de um comissário. Exatamente, exatamente. E não deixei meus outros sonhos para trás, né? Porque eu sempre soube, Scott, que a aviação a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu sempre me preocupei muito em me manter estudando, né? Então eu fui fazer a minha faculdade de jornalismo. Eu no segundo ano de faculdade eu já sabia que eu não ia querer ser jornalista. Continuava com a minha paixão pelo vôlei, acompanhando o meu time de coração, que era o Banespa na época, que eu pegava os meus passes para ir para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para assistir os jogos de vôlei. Mas eu não queria mais ser jornalista, só que eu queria ter o diploma. Eu sabia que era importante porque o conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Ninguém te tira, Então, exatamente. de jeito nenhum. Então, eu me formei em jornalista, né? Não satisfeita, eu fui fazer uma faculdade de história, porque eu queria entender para que aquele aeroporto tinha aquele nome? Por que aquela avenida naquele país era tão importante? E aí eu fui estudar a história, né? E é bacana você vivenciar a história de um outro jeito, porque você não tá mais com aquela imagem do livro, né? Porque a profissão que eu acabei escolhendo, na verdade que escolheram por mim, né? Essa profissão me abriu muitas portas, me fez conhecer o mundo, né? Então, eu conheço muitos países que, com certeza, se eu não tivesse optado pelo voo, eu não teria chegado É a mesma nesses história que a minha. países. Eu também nunca tinha entrado no aeroporto, não tinha voado de avião. E o que eu conheço hoje de mundo é a aviação que me trouxe, exatamente. Exatamente. Então, aí eu fui. E aí, para a gente não alongar, vamos dar um pulo na minha história aqui. Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço. Esse contato com o passageiro é algo que me encanta, né? Eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho reconhecimento todo dia do meu trabalho, Scott, mas não estou falando da minha pela empresa ou pela chefia. Dos Eu tenho clientes. dos clientes. Eu não é aquele cliente que fica escrevendo, não. É aquele cliente que olha no fundo dos seus olhos e diz assim: obrigada, você fez a diferença. Sabe, o fato de você chegar um passageiro com medo, você dar a mão para ele e dizer assim: fica tranquilo, eu tô aqui. E você vê que passa o medo da pessoa porque você Exatamente. simplesmente está ali, né? É algo fantástico. Eu amo essa profissão que eu tenho. Realmente, hoje não existe um glamour que tinha de antigamente, infelizmente, mas do mesmo jeito, assim, que ainda hoje eu chego no aeroporto, tem pessoas que pedem para tirar foto, né? Eu me sinto, às vezes, até uma atriz de Hollywood, que a gente brinca, né? Na época que a gente do Fokker 100 que a gente fazia aqueles voos para Porto Seguro, né, cheio de adolescente e tal, a gente abria a cortina da galley, passava no corredor, era flashes para todo lado, né? Então isso é muito legal. Exatamente. Mas eu queria deixar aqui Fabi, peraí, para finalizar aqui. eu não tô contando, peraí, eu não tô contando o tempo aqui, eu não tô conseguindo ver um relógio aqui, mas está dando quanto tempo aí para você? Então, falta 9 minutos. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça aquele fechamento que você fala da medalha, entendeu? Para eles fazerem relação do vôlei, para fazer. Sim, Fecha com sim. aquilo pra gente. Então, exatamente onde eu ia chegar agora. Nesse período, eu realizei muitos sonhos, né? Eu lancei metas, eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, né? Fiz as minhas faculdades e tal. Consegui realizar o sonho de outras pessoas, em que eu levei minha mãe, minha irmã para Paris, para conhecer Paris. Minhas amigas de faculdade que me ajudaram na época do jornalismo, que não foi uma coisa fácil de fazer voando, mas eu consegui com a ajuda delas. Eu também levei para outros países para conhecer essas cidades, né? Só que aí chegou uma hora em que Papai do Céu falou assim: então, você tem que realizar o seu sonho também, né? E aí, eis que a escala me leva para Londres em 2012. E o que estava acontecendo em Londres em 2012? As Olimpíadas.
E eu cheguei em Londres justamente no dia da final feminina de vôlei e fui embora na final masculina de vôlei. E aí eu consegui ir no jogo. Eu consegui. Eu não estava dentro da quadra, nem jogando, nem como jornalista, mas eu estava numa final olímpica de vôlei. E as meninas foram campeãs, né? E eu vi as meninas lá jogando, eu vi os meninos jogando, que os meninos não ganharam, mas aquela situação, tipo, eu consegui, eu venci uma final olímpica que era o meu sonho, né? Mas no outro dia, quando eu fui fazer o voo, Papai do Céu disse assim: não, senhora, o seu sonho não acaba aqui, né? Você merece mais, né? E quem embarcou comigo? A seleção feminina de vôlei. Eu trouxe para o Brasil a seleção feminina que ganhou a medalha olímpica, né? E aí as meninas na executiva, a gente conversou, trocou muitas ideias e tal. E no final do voo, que eu já tinha conversado com o José Roberto Guimarães, que era o mesmo técnico de lá de 92 da seleção masculina, né? Então, assim, tipo, o sonho praticamente todo, só faltou a Fátima Bernardes ali, mas o resto estava praticamente o mesmo cenário, né? E aí, eu conversando com ele, ele pegou e falou para mim assim: não, mas tô aqui, ó. Ele me deu a medalha. Assim, me deu a medalha assim para segurar, né? Eu segurei aquela medalha e pensei, gente, eu não tenho uma medalha olímpica no peito, mas eu tive a oportunidade de segurar essa medalha, né? Então foi uma realização de sonho. E depois tirei foto com as meninas e tal. E eu não sei se as pessoas que estão aqui, pode ser que tenha algumas pessoas que já tenham visto a minha palestra, que eu faço sempre no Melhorando Pessoas, que eu conto toda essa história, só que é uma história em que eu coloco fotos, que dá para as pessoas verem toda essa história que a gente está contando, né? Tem tudo foto. E essa foto final, que é a foto mais importante, em que eu estou do lado da Fabi. A Fabi é a líbero, né? Foi a melhor líbero do mundo durante muitos anos, né? Ela na foto a gente consegue ver que eu sou mais alta que ela, né? Ela também é fabiana, né? Só que ela é mais baixa que eu. E aí eu comecei a me questionar, né? Por que ela estava ali naquela função que eu sempre quis ter, de jogadora, de campeã olímpica, e eu não. Aí eu comecei a encontrar as respostas, né? As respostas simplesmente porque, provavelmente, lá atrás, ela não escutou alguém dizendo para ela que ela não seria capaz, que ela não tinha tamanho ou talento, ou se ela escutou, ela não deu ouvidos para aquela pessoa, e não deixou que a pessoa enterrasse o sonho dela como eu deixei. Então, o que eu queria falar para o pessoal aqui é para que as pessoas não deixem que ninguém nunca façam vocês desistirem do sonho de vocês. As únicas pessoas, na verdade, a única pessoa que pode fazer você desistir do seu sonho é você mesmo. Porque ninguém sabe tudo aquilo que você vive, ninguém sabe todos os sentimentos que você tem, todos os medos que você tem. Ninguém conhece os seus limites, o que você teve que fazer para ultrapassar aqueles limites para conquistar as coisas. Exatamente. Então, nunca deixe que ninguém faça você desistir. Exatamente. Então, e de quebra, né? De quebra, essa mulher maravilhosa, né? Ela tem um filho de quantos anos já, que tá o mais velho? De 5 anos. Então ela casou, aí ela tem um filho de 5 anos, e quando ela achava que ela ia sossegar o facho, que ela não ia fazer mais nada da vida dela, só continuar voando, ela me engravida de gêmeos que já estão com quantos anos? Vão fazer 1 ano agora, dia 9. Então ela tem 3 filhos, casada, empresária, também trabalha como palestrante, né? E comissária atuante. E eu tenho uma empresa de consultoria financeira, que é a Cactus Consultoria, em que eu ajudo as pessoas a se programarem financeiramente para realizar os sonhos, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm sonhos, mas elas não conseguem realizar porque não fazem um planejamento, né? E eu também tenho o objetivo de ajudar o pessoal que está começando a voar, que acaba gastando todo o salário, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu ganhava R$500 por mês, de repente, no ano que eu entrei, eu tive 13º, 14º, 15º e 16º salário. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, e aí acabei gastando muito dinheiro.
me endividei, entrei em cheque especial, pagava mínimo de cartão, né? E essa história, depois eu comecei a saber, a entender o valor do dinheiro, né? E hoje eu vejo muitos comissários que começam a voar cometendo os mesmos erros que eu. Então, eu tenho como um objetivo ajudar essas pessoas a viver de uma outra maneira, a não terem que passar pelo que eu passei. Orientação, uma coisa que a gente não teve, né? Uma orientação. Exatamente, exatamente. Então, estão falando aqui, ó, 45 minutos. Não, tem 43, eu tenho 2 minutos ainda. Tem. E é isso, Scott. Esse é o meu recado aí para o pessoal. Que nunca deixem os sonhos se perderem. Acreditem no sonho de vocês, indiferente das dificuldades que eles possam ter, né? Corram atrás, lutem por aquilo que vocês querem, que tudo vai acontecer. É o que eu falo muito pro meu filho. Assim, 2 frases que eu uso muito para ele. O medo é o maior ladrão dos sonhos, né? E segundo você pode ser o que você quiser desde que você se esforce para isso. Então não adianta ficar de braço cruzado esperando que as coisas vão acontecer, não. Você tem que estudar, você tem que fazer vários cursos, você tem que estar sempre em movimento. Eu não parei de estudar nesses 23 anos, eu tenho essas 2 faculdades, eu tenho todas essas especializações da área financeira que eu tenho feito agora, né? Então a gente tem que ter coragem, né? Tô falando aqui, o maior risco é ter medo, né? De correr atrás do sonho, né? Então, assim, você precisa ter coragem. Você realmente quer aquilo, você precisa ter coragem para correr atrás daquilo que você quer. E nunca desistir. Exatamente. A gente vai programar, Fabi, uma palestra sua online. Eu vou agora que você perdeu o medo da câmera também, né? Agora a gente vai, porque existe como a gente fazer uma palestra sua online por videoconferência, onde você consegue mostrar as suas fotos do PowerPoint. Depois eu vou te explicar como é que funciona. Ah, legal, vai ser um prazer. E vai fazer ela completinha, porque eu sei que completa ela dura quase 2 horas, né? Aqui não, é 1 hora. Correr um pouquinho. 1 hora, né, pra gente contar um pouco mais. E aí a gente abre depois, né, para o pessoal tirar as dúvidas, né? Porque tem. Outra coisa que é uma dúvida sempre, né, que o pessoal pergunta. Minha amiga, ela começou a voar depois. Ela voou por um tempo, mas depois desistiu e hoje ela é veterinária, segue a vida dela casada com um comandante. Ela tá super feliz, tá super bem. Foi um anjinho que passou na sua vida e te colocou nesse Totalmente, caminho. totalmente. Que legal. Fabi, eu estou muito feliz de ouvir sua história de novo. Você está fechando o nosso ciclo aqui do mês de abril, né? Um prazer, obrigada pelo convite. Por estar conosco aqui por essa história. Depois eu vou subir lá para o YouTube. Eu te mando o link para você disparar para a galera, tá bom? Tá bom. Muito boa noite a todos que estiveram aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu.